A polícia dos Estados Unidos aperta a patrulha nas fronteiras. Chegou a prender 183 brasileiros que tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos só nesses últimos 5 dias. O nosso correspondente em Miami, Eliseu Caetano, está conosco. Eliseu, esse número é alto de brasileiros, obviamente chama atenção. Já se sabe alguma coisa a mais sobre eles? O porquê de uma apreensão com um número tão elevado de brasileiros tentando atravessar a fronteira com os Estados Unidos ilegalmente, ou seja, do México para os Estados Unidos? Boa tarde, Eliseu. Oi, Piotr, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Prós e Contras. A gente segue acompanhando de perto esse caso envolvendo esses 183 brasileiros que foram apreendidos nos últimos 5 dias, tentando entrar para viver ilegalmente ou irregularmente, o termo correto utilizado, para viver aqui nos Estados Unidos. Piotr, respondendo à tua pergunta, muitos deles estão tentando viver ainda o sonho americano, apesar da economia aqui não estar das melhores, apesar da pandemia da Covid-19, que cisma em impactar os Estados Unidos, muitas pessoas, especialmente brasileiras, tentam vir viver aqui, ainda que ilegalmente ou irregularmente, viu? Só para a gente ter uma noção, nos últimos 5 dias, de acordo com o ICE, que é o Departamento de Imigração e Fronteiras aqui dos Estados Unidos, o equivalente à Polícia Federal aí no Brasil, 224 pessoas foram presas. Foram 2 grupos detidos, um no último sábado e o outro na última terça-feira. Nos 2 grupos haviam brasileiros, num total de 183 pessoas, incluindo aí famílias inteiras e até crianças. Geralmente, Piotr, o que acontece? Os adultos são levados para um abrigo e as crianças para outro abrigo, que aliás, já foi tema de discussão aqui no Prós e Contras e chama a atenção da comunidade internacional, que pede a não separação de pais e filhos, porque geralmente esses abrigos ficam até em estados diferentes, o que impossibilita ou dificulta uma conversa ou um encontro entre esses familiares. Agora, um dado interessante, também confirmado pelo ICE aqui dos Estados Unidos, é que o número de brasileiros detidos nas fronteiras tentando entrar para viver ilegalmente aqui nos Estados Unidos aumentou em 2022, viu? Já foram mais de 2.300 brasileiros presos apenas nesses meses de 2022. Já é o maior número registrado comparado ao ano passado, por exemplo. Nesse ano, 2.300 pessoas do nosso país tentaram entrar irregularmente aqui. Ano passado inteiro, 2.200 pessoas. Agora, com essa nova apreensão aí de 183 pessoas, esse número acaba sendo catapultado para um número maior ainda, viu? O número vem aumentando desde que houve uma mudança na legislação brasileira. Em 2019, até lá, geralmente era proibida a emissão de passaportes aqui nos Estados Unidos se o cidadão, aquela pessoa que tentou entrar no país, estaria ali em processo de deportação, não pedisse, o que dificultava, até na própria identificação dessa pessoa. Vou dar um exemplo, a pessoa entra aqui, foi presa, pode dizer, meu nome é João, E daí a polícia americana não tinha como identificar esse sujeito. De 2019 para cá, isso mudou, viu? Graças a uma lei que foi assinada pelo atual presidente Jair Bolsonaro, em parceria com o então presidente aqui dos Estados Unidos, Donald Trump, todo brasileiro que for colocado, que for posto em processo de deportação, tem que ser devidamente identificado pelo Brasil. Então, é emitido um passaporte com a identidade original desse sujeito e ele é levado de volta para o Brasil. E daí foi, então, autorizada, melhor dizendo, essa deportação à força de brasileiros que entram aqui nos Estados Unidos para tentar viver irregularmente. O processo aqui, Piotr, é basicamente, e aí simplificando o máximo que eu consigo, o seguinte: a pessoa entra aqui, foi detida na fronteira, ela tem direito a um advogado e a se defender, e ela é posta num processo de deportação que pode demorar meses e até anos. Isso fez no passado com que muitas pessoas vivessem aqui nos Estados Unidos por muitos e muitos anos sem serem deportadas. Com a administração Biden, com a administração Trump, isso mudou.
E com a administração Biden, isso foi até de uma certa forma ampliado. Hoje, a política na fronteira foi preso, é colocado imediatamente em processo de deportação. E por isso, esses números, não só de brasileiros, mas de cidadãos de vários países do mundo, vêm aumentando muito. Piotr, chama a atenção da comunidade internacional e até dos americanos, especialmente o número de brasileiros que têm tentado vir viver aqui nos Estados Unidos, ainda que dessa maneira ilegal, colocando as suas próprias vidas em riscos e também vidas aí de seus familiares, né? Crianças, mais velhos. Existem as fronteiras por terra pelo México, pelo Canadá, e também existe a fronteira via mar, né? De manhã mais cedo, hoje aqui na Jovem Pan, eu falei dos haitianos, 25 haitianos tentando entrar para viver ilegalmente aqui nos Estados Unidos. O barco que eles estavam tombou muito próximo aqui a Miami, no estado da Flórida, de onde eu falo ao vivo. 17 pessoas morreram. É muito perigoso fazer esse tipo de travessia, seja por mar ou por terra, Piotr. É importante a gente salientar isso.